Brasil vence, Luiz Henrique e Endrick são destaques e muito mais. Vamos fazer a análise da partida entre Brasil 3 e Croácia 1 e também falar sobre a lista. Será que já está fechada? Será que o Carlo Ancelotti tem os seus 26 nomes já garantidos, né, para essa Copa? Eu fiz uma lista aqui baseada no que ele pode vir a convocar e as ideias de nome caso eu fosse ele, né? Vamos lá começar pela análise, né? Vamos começar a partida entre Brasil e Croácia. Começou com o Brasil atacando e pressionando a Croácia, diferente da partida contra a França, né, que o Brasil ia ficar um pouco mais retraído e tentar jogar no contra-ataque, já que o time da França tem muitos talentos e tem nomes com muita qualidade do meio à frente, e já contra a Croácia, que não é a mesma Croácia que foi finalista em 2018 e que bateu o semifinal em 2022, né? Perdeu nomes importantes da sua seleção, como Brozovic, Kovacic, né, para fazer aquela trinca de meio-campistas com o Modric. A Croácia até tentou repor, né, com Baturina e com o Susic, mas só que acabou que não surgiram tanto efeito e não tem a mesma qualidade dos outros dois atletas, né? O Brasil, no começo de jogo, foi para cima, foi pressionar. É óbvio que muitas vezes ficava rodando bola de um lado para o outro, sem ser muito efetivo, né? E precisou muito de uma jogada individual pela esquerda, já aos 20 do primeiro tempo, com o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior fez uma boa partida, tá? Ele fez uma boa partida, comparando as partidas que ele faz no Real Madrid, é completamente diferente, mas já pudemos ver um pouco de resquícios do que foi o Vini Júnior nessa partida, né? O Vini rola para trás, o Danilo chega batendo, o Danilo bate, e o Livakovic, que é o goleiro da Croácia, o mesmo goleiro da Copa de 2022, acaba fazendo uma baita defesa. E depois o Brasil cria outra chance de perigo com uma falta, né? Uma falta criada pelo próprio Luiz Henrique a partir dos 30 minutos. Vamos falar do Luiz Henrique também, deixa eu só comentar sobre essa falta. O Danilo, ele numa jogada ensaiada, ele dá o passe pro Cunha, o Cunha bate e o Livakovic faz uma defesaça. O Luiz Henrique, cara, esse é um dos nomes que tem que estar na Copa do Mundo, porque ele é um cara muito importante para entrar no segundo tempo, para entrar às vezes no lugar do Estevão, né? Porque acredito que ele seja um ponta excelente e um ponta muito habilidoso, rápido, técnico e forte, né, fisicamente. É um cara que vai contribuir muito para a seleção brasileira nos jogos que a gente precisar de algum desafogo na Copa do Mundo, tá? Esse eu já cravo, tá? Esse eu já cravo que vai estar na Copa. O Ancelotti já tinha dito em umas entrevistas atrás que ele tinha cravado 18 nomes e provavelmente quando eu for falar a lista aqui, vocês vão entender quem são os 18 nomes, tá? O Luiz Henrique, cara, ele fez uma partidaça, mais uma partidaça do Luiz Henrique com a camisa da seleção brasileira, né? E acredito que é um nome que vai ser fundamental, tá? Ainda mesmo no primeiro tempo, uma jogada de contra-ataque até da seleção brasileira, né? Uma jogada que foi causada numa falta do Casemiro. A Croácia bate a falta, no escanteio o cara da Croácia, não sei quem foi, que deu a cabeçada, o Bento faz uma excelente defesa, faz uma boa defesa, e no escanteio, no contra-ataque, o Cunha liga direto ao Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior ganha no 1 para 1, ganha na velocidade, ganha na força, ganha em tudo, mostrando um pouco do que é o Vinícius Júnior de verdade, faz a jogada da linha de fundo, corta para trás, rola pro Danilo, é a segunda vez que fizeram a mesma jogada, e dessa vez saiu o gol do Brasil, o primeiro gol do Danilo com a camisa da seleção brasileira, e que eu também acredito que possa ser um nome que vá para a Copa do Mundo, tá? E aí o Brasil vai para o intervalo, né, com 1-0 no placar. É óbvio que sua seleção tem mais nomes de qualidade do que a da Croácia, mas a Croácia é muito organizada, o técnico dele está no comando desde 2014, se eu não me engano, está indo para sua terceira Copa do Mundo, e é um time muito bem treinado, né? Já no começo do segundo tempo, foi um começo mais morno de ambas as seleções, e a partir dos 15 minutos começa aquela troca de substituições todo momento, aquela troca envolvendo vários jogadores, né? O Modric sai, o Modric, como eu falei, o Modric, cara, ele já não é mais aquele mesmo Modric de 4 a 8 anos atrás, né? Que estava no auge. É um cara de 40 anos que vai sentir mais fisicamente enfrentando seleções como a do Brasil, que são seleções que usam muito e utilizam muito do contra-ataque, do ataque em velocidade, né? Bom, começa a entrar várias substituições. O Ancelotti, ele tira o Ibanez da lateral direita, põe o Danilo, tira o Casemiro para o Fabinho, para ver também um pouco mais do Fabinho, né? Porque o Casemiro mesmo deu a entrevista falando que ele precisava de um substituto e ele automaticamente meio que convocou o Fabinho, assim, né?
E o Fabinho fez uma boa partida, cara. Ele entrou e conseguiu desarmar muitas bolas no meio campo, conseguiu fazer aquele trabalho sujo, aquele carregador de piano, né? Bom, a Croácia consegue arranjar um gol lá pelos 30 minutos, né? A Croácia, ela. Pelos 30, não, me engano. Ela arranjou pelos 40, né? Já no final do jogo, assim, porque o segundo tempo foi um pouco mais morno, né? A Croácia não deu tanto perigo a partida inteira, mas numa escapada, a jogada pela direita faz um cruzamento. O Meyer, o camisa 7 da Croácia, chega finalizando. O Bento saiu mal, tá? Eu acredito que ele tenha falhado no gol. Ele sai mal, ele sai todo atrapalhado, deixando o gol inteiro aberto pro jogador da Croácia só encostar e mandar a bola para dentro do gol. E aí começa a entrar chuva de mudanças, né? Começa a entrar jogador a todo momento. Isso, antes do gol, né? Começou a entrar vários jogadores como o Endrick, entra Igor Thiago, entra o Ryan, entra o Andrei, né? No meio campo, no lugar do Danilo. E logo após o gol da Croácia, aparece de novo, novamente, o Endrick, né, cara? Eu acho que é um nome que não tá garantido, mas é um nome que eu levaria assim para a Copa do Mundo por conta de ele ter estrela, cara. Ele tem estrela. Me fala aí, você que tá assistindo o vídeo até agora, me fala aí, me lembra um nome de um cara que entra faltando tipo 15 minutos para acabar o jogo, 10 minutos, e que precisando de um pênalti, ou precisando de um gol, precisando de uma assistência, alguma coisa, me fala o nome de um cara que você chamaria para a Copa que é decisivo nesse nível. Exato, não tem, cara. Não tem. E o Endrick tem essa estrela, ele pode decidir a partida em qualquer momento, tá ligado? Então, por isso, eu levaria sim o Endrick para a Copa do Mundo. Ele entra, ele ganha do zagueiro da Croácia na saída de bola. Na saída foi um cruzamento, alguém resvala de cabeça, não sei quem é, e o cara da Croácia estava inteiro com a bola no pé. O Endrick chega mais forte, mais rápido, mais veloz, ele ganha na técnica, tirando do zagueiro, entra na área e cava um pênalti pro Igor Thiago bater e fazer seu primeiro gol com a camisa amarelinha, né? E logo após, a Croácia ia vir para cima para tentar empatar o jogo novamente, e numa escapada no contra-ataque do próprio Endrick, uma roubada de bola do Igor Thiago, tá? Ele rouba a bola, dá a bola pro Endrick, o Endrick arranca, dá um passe de trivela pro Martinelli fazer o 3-1 e fechar o caixão no jogo, tá? Cara, a seleção fez um bom jogo, a verdade é essa, com as reservas, com vários desfalques, com todo mundo entrando no meio do jogo. Foi um amistoso que teve 8 substituições, né, de cada seleção. A própria comissão da Croácia pediu para que fosse assim. Cara, foi um baita jogo da seleção brasileira. A verdade é que, baita não, eu me equivoquei, mas foi um bom jogo. Comparado ao que foi contra a França, que erramos coletivamente, tecnicamente e individualmente, acredito que foi um bom jogo contra a Croácia. O que podemos esperar para a Copa do Mundo? Cara, o que podemos esperar é de que a seleção possa se entregar e melhorar durante esse um mês e alguns dias aí que temos ainda para a convocação final, e ainda mais alguns dias para o amistoso contra o Egito e contra, acho que é o Panamá, aqui no Maracanã, né? Então acredito que temos tudo para chegar forte na Copa do Mundo, não como um dos principais favoritos, mas sim como alguns ali, como a Inglaterra, como Portugal, que também chegam como favoritos, mas de segunda escala, né? Bom, vamos lá para a lista que eu falei no começo do vídeo. Eu fiz uma lista aqui baseando no que o Carlo Ancelotti ele pode convocar para a Copa do Mundo, tá? E eu acredito que ele vai convocar. Vamos começar pelos goleiros. Os goleiros eu acho que os nomes de confiança, os dois nomes de confiança do Ancelotti seria Ederson e Alisson. Acredito que o Alisson como titular. E o terceiro goleiro ficaria entre Bento e Hugo. Eu, particularmente, levaria o Hugo. Caso eu tivesse uma decisão de pênaltis, eu levaria o Hugo Souza, porque acredito que ele sim é decisivo. E a gente já sofreu em pênaltis no qual o Alisson, ele muitas vezes ele acaba não pegando e nem defendendo, e nem chegando próximo de defender. É óbvio que ele pega um na Copa América, tá? Na Copa América de 2024 ele pega um de um uruguaio, eu não vou me recordar de quem foi que ele pegou. Mas o Alisson não é um goleiro pegador de pênaltis. Tem outras seleções aí que tem goleiros que são pegadores de pênaltis, já a gente não, e eu acho que o Hugo seria esse cara, mas eu acredito que o Ancelotti ele levará o Bento como terceiro goleiro. Na zaga, eu acho que ele vai levar Marquinhos, Gabriel Magalhães, Éder Militão e Danilo. O Danilo ele já cravou na entrevista ontem, né? Ele cravou na entrevista anteontem, né? Porque esse vídeo tá saindo depois da meia-noite, então acredito que ele cravou a convocação do Danilo anteontem na entrevista coletiva que o Ancelotti deu, né? O quinto nome pra zaga, eu acho que ele vai de Ibañez, tá? O Ibañez fez um jogo correto, jogando de lateral direito, ele fez um jogo correto.
Já o sexto nome, porque o Ancelotti ele disse que vai levar 9 nomes, tá? Ele vai levar 9 nomes como defensores, contando laterais, tá? Eu já vou chegar nos laterais. O sexto defensor e o último, acredito que seja o Léo Pereira ou o Fabrício Bruno. Por quê? Porque são nomes de confiança do Ancelotti que ele já levou em outras convocações. O Léo Pereira ele levou nessa, o Fabrício Bruno ele levou em outras datas FIFAs, né? E acredito que possa ser um desses dois nomes. Eu, particularmente, levaria o Léo Pereira, que fez até com um jogo ok na partida de hoje contra a Croácia. As laterais ficará com apenas um lateral direito, que seria o Wesley, porque o Danilo também pode fazer essa lateral direita da seleção brasileira. Ele é um jogador defensivamente coringa, né? Ele pode jogar tanto como zagueiro, que é a função que ele faz hoje atualmente, como a lateral direito, que ele já foi um dia, e a lateral esquerda, que ele também já fez, até mesmo no Manchester City uns anos atrás. Douglas Santos, de lateral esquerdo, eu acho que esse cara vai ser um dos laterais. Eu não gosto, particularmente. A partida que ele fez contra a França, para mim, foi pífia, foi coisa de tipo assim, o cara tava com medo. E o outro lateral vai ser o Alexandro, que vai ser um nome mais seguro, assim, que acredito que a gente pode se confortar na lateral esquerda. A gente não tem muitos laterais, e por conta disso a gente provavelmente vai improvisar zagueiros nas laterais, né? Como o Éder Militão, por exemplo, que ele pode jogar na lateral direita. Os meias, ele diz que vão levar apenas 5 meias. E os meias que eu acredito que ele vai levar, seja Casemiro, Bruno Guimarães, Andrei Santos, Fabinho e o Danilo. Eu acho que a partida de hoje crava o nome do Danilo na Copa, tá bom? Os atacantes serão Vini Júnior, Luiz Henrique, fazendo jus, né? Estevão, Rafinha, Matheus Cunha, Martinelli, o João Pedro também já tá cravado, mesmo fazendo 2 jogos horrorosos. As partidas do João Pedro contra a França, que ele entra e erra tudo, e a partida de hoje contra a Croácia, que ele também não acertou quase nada, absolutamente quase nada. O Cunha ali tava jogando por 2, tá? Ele tava jogando como meia, também cobrindo a do Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior não volta para marcar, e também tava atacando mais do que o João Pedro, como atacante. E acredito que os 2 últimos nomes da lista vão ser Neymar, se ele estiver saudável, é claro. Eu acredito que o Ancelotti vai levar sim o Neymar, se ele estiver saudável. Caso ele não estiver saudável, ele vai levar esses 2 nomes, que são Igor, Thiago ou Endrick. E caso um desses 3 aí não possa ser levado, eu, particularmente, eu levaria o Endrick. Cara, ele tem estrela, como eu repeti aqui no vídeo, repetindo, né? Ele tem estrela e eu acredito que ele tem tudo para entrar em algum jogo de mata-mata, algum jogo de quarta de final e decidir a partida pra gente. Fechou? Acho que é isso, essa é minha lista, minha lista baseando no que o Ancelotti pode pensar, no que ele vai convocar, né? Acredito que esse seja o vídeo também. Deixa o like, compartilha para se inscrever, compartilha para mais pessoas para poder divulgar meu canal, se inscreve aí também para receber as notificações do meu vídeo. E acho que é isso. Muito obrigado até você que assistiu e um grande abraço. Falou!